E aí, galerinha, tudo bem? Professor Rogério aqui novamente com vocês. Geografia tá fato livre. Se você está gostando aí do nosso canal, não se esqueça de se inscrever no canal e assinar, e ir lá e também clicar no sininho para você receber as nossas novas notificações, as nossas novas aulas, tá? Estou aqui falar para vocês hoje sobre biomas mundiais. Volta e meia eu estou vendo esse tema cair no Enem e falando um pouquinho do que eu tenho a nível de de mundo. Então, vou explicar para vocês aqui em duas aulas quais são os tipos de biomas, né, que eu tenho no mundo e como que eles estão estabelecidos, como é que isso aqui está em cada parte do mundo. Pensar que bioma, gente, eu vou começar, é um grupo de vida. Então, eu estou colocando a concepção aqui de bioma, um conjunto de vidas que tem ali uma origem, né? E a palavra bioma, ela vem da geografia, ela vem lá da biologia. Tá? Os biólogos têm como pano de fundo o estudo maior do bioma do que nós geógrafos. Então, toda a paisagem natural, tudo aquilo que nós temos de natureza, elas têm muitas variações. Por isso que eu tenho determinados tipos de planta em determinadas regiões do país. O Brasil, como tem uma extensão territorial enorme, nós estamos aqui quase como fosse um continente. Se você pegasse vários países da Europa, caberiam dentro do Brasil e sobraria território. É muito comum eu ter sabe, tipos de vegetação, tipos de animais, fauna e flora, diferentes em cada parte do nosso país. Então, eu encontro animais aqui que não encontro, por exemplo, na região Nordeste, como encontro plantas lá que eu não encontro aqui. Então, toda essa variação se dá justamente porque eu tenho biomas diferentes em várias partes. Então, para ter bioma também, eu tenho que estar atento ao tipo de fauna, de flora e de clima que tem uma região, para que a partir disso eu consiga entender o bioma e como que ele está formado nesses espaços. Tá? Todo bioma, eu estou falando de uma interação que tem tipo de solo, tipo de clima, fauna, flora, relevo, vegetação. Quer dizer, para ter um bioma é um conjunto, né, específico de itens e elementos dentro desse espaço geográfico que são relacionados. Então, o bioma não se cria só porque tem água, ou só porque eu tenho planalto, ou só porque eu tenho um tipo de solo ou um tipo de rocha. O bioma eu crio com um conjunto desses elementos. Tá? E aí o resultado desses elementos, de formas distintas, eu tenho aquilo que nós chamamos de bioma. Tá? O bioma, ele é um conjunto de ecossistemas. Tá? Então, quando você tem um bioma, você tem vários ecossistemas diferentes. Tá? Vocês já estudaram a ideia de biosfera, mas também já falaram sobre a ideia já devem ter visto, nós temos a atmosfera, nós temos litosfera e hidrosfera. A atmosfera que tem a parte de gases da atmosfera da Terra, né, do que está aqui onde estou, da parte aqui até onde, né, você não tem mais a gravidade. Você tem a litosfera, que é tudo aquilo que você pisa para o interior disso, solo e rochas, crosta, manto e núcleo. Você tem a hidrosfera, que é a parte tudo ligado à água. Pensar que o nosso planeta, 70% do nosso planeta é água. Tá? Então, e a biosfera, ela é o quê? Toda a parte viva que envolve a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Então, a biosfera, ele é o nosso ecossistema maior, certo? Só que, para que nós possamos estudar e entender melhor essa biosfera, os ecossistemas dividem em vários mini ecossistemas, e esses ecossistemas criam os chamados biomas. Tá? Então, para nós estudarmos toda a biosfera de uma vez só, a ideia de ecossistema é para você estudar o que está mais próximo ali do recorte do bioma. Tá? Então, com esse conceito, né, a gente investiga a parte biológica, os aspectos de forma detalhada e pode identificar ele com outras comunidades. Então, quando eu falar sempre de bioma, eu estou falando de um conjunto de ecossistemas que eu tenho em uma determinada parte. Como exemplo, o bioma amazônico. O bioma amazônico eu tenho uma parte aquática, né, que eu chamo de ecossistema aquático, e uma parte terrestre, que é um tipo de ecossistema ligado a animais, fauna e flora, que não está dentro da água. Para vocês entenderem que com o conjunto dos dois ecossistemas eu formo o bioma amazônico, tá? Então, ecossistema, né, vou ler aqui para vocês, é o quê? Conjunto de elementos físicos vivos que interagem com determinado espaço físico, que é esse espaço geográfico. Então, conforme esse conjunto, esse agrupamento específico de elementos vivos, você vai criando, através disso, uma autossuficiência que aquele tipo de fauna, de flora, precisa para sobreviver naquele determinado espaço, e a interação disso não só com o meio, mas com as pessoas que vivem dentro desse espaço. Tá? Eu tenho alguns fatores, né, que influenciam os biomas. Primeiro é o fator topográfico. Então, subiu, desceu, toda a parte que consiste de relevo
continental ou oceânico, envolve a situação de bioma. Então, dependendo da latitude, dependendo da longitude, dependendo da altitude, são todos fatores que influenciam que tipo de bioma vai ter. Tá? Por conta disso, tem transformações atmosféricas, tudo vai impactar com a questão das formações vegetais desse bioma. Então, toda a parte topográfica, depois eu vou gravar uma aula de relevo para vocês, planalto, planície, depressão, explicar a formação de relevo para vocês, e tudo isso envolve o conceito da formação de influência de biomas. Outro fator é o tipo de solo, que a gente chama também de fator edáfico. O solo, se ele tem porosidade, se ele tem características de reter minerais, ele vai ser, né, influenciado para a criação de um tipo de bioma. Então, os animais e as espécies vegetais que vivem, né, nesse espaço precisam do solo para poder sobreviver. Como nós também precisamos do solo, né? Todos os nossos alimentos, as matérias-primas que fazem a composição desse solo, elas vêm os alimentos vêm do solo. Um salgadinho que você come de milho, né, ele pode não ser o milho ali, mas ele vem da matéria-prima do milho, e o milho foi coletado do solo. Então, realmente, os fatores edáficos são muito fortes na formação de um bioma. E os fatores climáticos, gente. Clima influencia tudo. Até porque clima envolve temperatura, envolve clima, envolve tempo. E clima e tempo são situações diferentes, tá? Né? Clima, o tempo é o estado atual da atmosfera, o clima é como um conjunto desse estudo, desse tempo. Você tem lá a umidade, você tem massas de ar. Então, a umidade, por exemplo, é diferente em áreas tropicais do que em áreas equatoriais, que é diferente em áreas polares. A movimentação de massas de ar que nós temos, né, o tanto que chove, que é a pluviosidade, a quantitativo de luz que essa parte recebe. Então, tudo isso influencia o tipo de fauna e flora que eu vou ter nessa região. Tá? Então, é um dos fatores mais complexos na formação, né, de biomas. Então, regiões secas, por exemplo, as plantas elas desenvolvem resistências para dar conta desse espaço. Tá? Então, eu não consigo... Pega aí, por exemplo, as plantas, né, de região desértica. Elas têm um fator de desenvolvimento no qual ela sobrevive nesse espaço. Então, o clima é importante. E fatores bióticos, né, que são os seres vivos que vivem nesse lugar e como eles interagem. Então, o fator abiótico ele pode ser visto a partir do momento que um determinado animal ele se alimenta de outro. Vamos pegar aqui na região do Pantanal, piranha e jacaré. O jacaré necessita que tenha piranha para se alimentar, senão ele vai atacar outras cadeias, como animal carnívoro, outras cadeias. Mas o alimento preferido dele é a piranha. E se eu não tiver o jacaré para diminuir a piranha, eu tenho o quê? Eu tenho um aumento muito grande do número de piranhas, vai ter um desequilíbrio ambiental. Então, os fatores bióticos são importantes justamente para ter equilíbrio, certo? No que eu tenho de fauna e de flora. Tá? E os fatores antrópicos, quer dizer, a mão do homem. Tá? Toda vez que o homem coloca a sua mão, ele muda todo um bioma. Tá? Ele muda o contexto, ele altera esse panorama e faz com que esse espaço seja modificado a forma que ele consiga viver melhor dentro desse espaço. E aí eu tenho impactos ambientais, né, de forma bem grandiosas. Falando dos biomas que eu tenho no mundo, vou começar lá, certo, da parte do Polo Norte para a área central do nosso globo. O primeiro bioma que eu quero apresentar para vocês é a tundra. A tundra não tem no Brasil, tá bom, gente? A tundra, ela é um tipo de bioma ligado às regiões polares e subpolares. Então, ele tem ali uma região, principalmente em áreas altas, com altitudes altas, né? Então, é um lugar frio. E para o tipo de vegetação desse tipo de bioma, são herbáceas. O que são herbáceas? São árvores pequenas ou bem diminutivas, são gramas, é uma vegetação rasteira. Certo? E o solo sempre é pouco desenvolvido nessas regiões por estar congelado ou ter, né, por ser muito frio, a água congela dentro do próprio solo. Tá? Então, o que eu posso dizer da tundra? Tá vendo? Toda essa parte vermelhinha é onde tem tundra. Né? Vegetação, líquens e musgo, urso polar, né, lobos, pássaros, o solo pouco desenvolvido e infértil, então não tem plantação, e o clima é polar. Para falar clima polar, temperaturas sempre próximas a zero ou abaixo de zero, mesmo no verão. Aí o exemplo que vocês estão vendo aí de tundra, tá bom? De vegetação de tundra. Vamos aos exercícios? Com relação ao tipo de vegetação, quais os principais biomas mundiais? É incorreto afirmar que
Os desertos não possuem vegetação. Os campos constituídos por vegetação composta por gramíneas não possuem, né, vegetação arbustiva ou arbórea. As savanas possuem vegetação de floresta densa que é composta por árvores que atingem mais de 30 metros. Certo? Vegetação de tundra é composta por musgos e líquens que resistem ao frio intenso do inverno e brotam no verão. A taiga é uma composta de florestas de coníferas. Essa aqui está fácil, né? Identificar aqui qual que seria a incorreta. Savana, gente, tá? Porque deserto não tem árvores grandes, então todas aqui compõem, né, os tipos de biomas de forma correta. Então, savanas não têm árvores grandes. 2. Bioma é definido como a área geográfica caracterizada por um conjunto, deixa eu tirar aqui, ó, de ecossistemas, vegetação, fisionomia, fauna, flora, típicos, solos típicos, onde predomina um certo tipo de clima. Sobre os biomas, é correto afirmar: as florestas tropicais são caracterizadas pelo clima quente, com pouca precipitação e abrigam muitas espécies de mamíferos, entre eles javali, veados e esquilos. Os desertos situam em zonas tropicais dos continentes da África, América do Sul e Central, cuja vegetação é caracterizada por plantas herbáceas com árvores e arbustos esparsos. As florestas temperadas encontram próximas, né, às zonas polares, sua vegetação é característica da presença de líquens e musgos. Né? A vegetação de savanas, presença de plantas suculentas como o cacto, e também a conhecida como floresta de coníferas da floresta boreal, a taiga é constituída basicamente por pinheiros. Então, qual que é correto afirmar aqui? Tá? Conhecido como floresta de conífera ou floresta boreal, vou falar com isso para vocês na próxima aula, é constituída basicamente por pinheiros, né? E abelhas aptas a resistir a altas temperaturas. Então, se vocês observarem, o bioma é um conjunto de ecossistemas, o bioma ele está ligado à biosfera, o bioma é que mostra, né, a nível de mundo, que tipo de vegetação, de fauna e flora eu tenho em cada parte do mundo, tá bom? Não se esqueça novamente de fazer a inscrição no canal, ativar as notificações para receber a próxima aula. E se você gostou da nossa aula, senta o dedo no joinha lá, tá bom? Valeu, um abraço!